minha opinião aqui bem clara, reta e sem rodeios, eu não concordo com essa nomeação desse cardeal, mas fazer o quê, né? Eu não entendo como a Igreja Católica, como a Igreja de 2000 anos sempre foi, sempre combateu tudo que houve de absurdos dentro da própria Igreja, aceita um cardeal que tem ideologia, veja só o nível, tem ideologia. Aí depois esses que estão falando que super adorou, que quis um cardeal com uma visão nova, estão reclamando depois. Quando acontece as coisas na igreja, você vai continuar aplaudindo esse tipo de gente aí, entendeu? Você vai ter que aplaudir e engolir calado o que está acontecendo dentro da igreja. É isso que eu digo. Quando acontece alguma coisa, aí vão culpar a igreja católica. Ah, na igreja católica tem isso. Mas também, não meio gente com ideologia, gente que quer toda a destruição dentro da igreja. Como é que não vai acontecer? Aí quando as coisas acontecem, vai culpar a igreja católica. Ah, tá acontecendo na igreja. Sinceramente, se eu fosse uma freira, qualquer coisa do tipo, eu diria: engola calada, tá certo, minha filha? Porque quando a gente quis alguma coisa aqui diferente, uma coisa que fosse bom para todo mundo, ninguém quis, né? Aceitam a ideologia da igreja. Se aceita a ideologia na igreja, você vai ter que aceitar calada tudo o que acontece aqui dentro, entendeu? Do contrário, a gente não vai poder fazer nada, apenas rezar. Porque é isso que Deus quer. Apenas rezar. Porque é só isso, entendeu? Só isso que pede, rezar. E nada acontece, nada. O pior é que a gente também não pode estar criticando nem Papa, nem nada. Entendeu? Porque do contrário, vão pensar o quê? Ela é sedefacantista. E eu não sou. Eu sou justa. Entendeu? E erros devem ser apontados para que haja correções. Então, assim, eu acho um absurdo total, é um escândalo isso aí, um escândalo para a Igreja Católica. E eu não sei como é que fica, porque eu até tô lendo sobre isso. Eu tô lendo bastante. E, porque assim, para você se tornar um cardeal, antes você precisa ser bispo ou arcebispo. Na minha visão, sabe o que eu poderia ser? Dom Daí, Dom José Francisco Falcão. E esses caras não se tornam cardeais, entendeu? Impressionante. Mas também é possível que padres e diáconos também podem ser nomeados cardeal. Então, assim, eu tô lendo como é que fica essa hierarquia, né? Por exemplo, quando é que pode se retirar um cardeal, em que situações ele pode sair da igreja. Eu tô lendo tudo isso, tô lendo os documentos da igreja, tô lendo o concílio, né? O que o concílio diz. Porque assim, a gente não pode falar tudo aqui se antes saber conhecer do que ali está escrito. Então, assim, eu não tenho essa autoridade para falar porque eu não tenho conhecimento sobre esse assunto, até porque minha vocação é outra. Então, assim, eu tô lendo, tá? Eu tô lendo e. Porque as pessoas podem fazer alguma coisa, entendeu? Não pode ser aceito isso jamais. Não aceitem jamais isso, não aceitem. Isso aí, eu não fui de acordo de forma nenhuma. Sou contra Cardeal Spengler e não gostei dessa nomeação. Não gostei. Eu vou rezar, né? Que é isso que a igreja pede. Mas eu tô com as pessoas que também são contra esse tipo de nomeação. Porque o Papa nunca sucedeu a uma nomeação a um bispo de verdade. Mas são esses caras que estão entregues aos Satanás mesmo, entendeu? Enfim, tudo de mal querem colocar dentro da igreja. Mas isso porque não tem pessoas com autoridade lá dentro para dizer na cara de muitos, crie vergonha na cara que você quer fazer coisa errada aqui, você vai fazer fora da igreja, né, aqui dentro. Porque por conta de vocês, a igreja leva o nome que leva. Então vocês vão sair agora, esses traidores da palavra de Deus, entendeu? Vocês não são seguidores de Cristo, infiltrados, entendeu? Teria que ter alguém assim, que eu não tava nem aí, entendeu? Tava nem aí. Se era boa, porque a gente iria, né, cair na real e ou se converter de verdade, ou não, ou seguir o que quisesse, enfim. As pessoas têm escolhas também, mas não dentro da igreja, não, entendeu? Uma coisa que eu acho absurda é que dentro da igreja as pessoas querem pintar e bordar. Quer fazer tudo isso? Faça fora da igreja. E não se diga católico. Não manche o nome da igreja católica. Isso é um absurdo. Entendeu? Porque muitos veem esses absurdos, aí vão dizer que a igreja tem isso. Mas você acha que é fácil combater? Você acha que muita gente gosta de certas atitudes? Não, eu sou uma delas. E é isso. Eles podem fazer escândalo na casa da avó deles, da mãe deles, dos pais deles, mas na casa de Deus não, entendeu? Na casa dele. Quer fazer escândalo, quer aparecer, faça na sua casa, vai aparecer na sua casa. Na casa de Deus não, é isso mesmo, entendeu? Então, assim, eu acho absurdo total, total mesmo. E tem gente que ainda defende esse tipo de jeito aí, que pra mim tem gente que poderia ser chamado, enfim. É muito ranço, é isso. E como toda religião que respeitamos, a todos, embora muitas vezes não nos respeite, a Igreja Católica tem doutrina que as pessoas não querem seguir, querem entrar e fazer tudo o que querem lá dentro. Isso não deve acontecer. Por quê? Porque é justamente a igreja de Cristo. Mesmo que muita gente diga que não é. Mas é sim. É a única igreja de Cristo. Então, como toda religião, mas não é qualquer uma religião, as pessoas devem respeitar a casa de Deus. O que se deseja fazer dentro da casa de Deus, faça fora. Se você não quer mais ser católico, tem todo o direito de não ser católico. Viva a sua fé como você achar melhor. Seja o que você quiser lá fora. Já falei aqui uma vez, eu vou falar novamente.
quando eu pensava de ir para outros caminhos, eu larguei a igreja. Eu não fiquei dentro da igreja e tentando colocar coisas aí, não. Entendeu? Eu saí da igreja, né? Eu abandonei. Eu até falei, nunca mais eu voltarei para a igreja católica. Nunca mais, porque eu tava chateada com tudo que tinha havido comigo diante de uma menina que ela era feminista e estava dentro da igreja. E como muitos que eu vejo que também não concorda, né, com o que acontece dentro da igreja, esse tempo eu fiquei muito chateada por ver que a igreja católica não estava fazendo nada, entendeu? Mas o problema não era a igreja, eu estava equivocada. Ou não, o problema não é a igreja, o problema são algumas pessoas, entendeu? Então, não é por conta de uma pessoa que a gente tem que deixar de procurar Deus. Hoje eu entendi que a salvação é individual e aquilo que cada um faz prestará conta a Deus, entendeu? Por isso que hoje eu não quero deixar a igreja mais. Porque, olha que absurdo. Eu sairia da igreja, além de sair, eu perderia minha salvação. Entendeu? Então, Jesus pede para suportarmos uns aos outros. E também para exortar, né? Então, a gente não pode se deixar levar por conta de uma ou duas pessoas ali dentro que não está fazendo a vontade de Deus. Hora ou outra, assim como eu fui tocada, ela será tocada. Assim como outras pessoas são tocadas. Entendeu? Então, a gente tem que ver dessa forma. Eu não concordo. Morrendo de sono, levanta muito cedo. Eu não concordo com a confirmação do cardeal, porque ele segue ideologia. Mas eu sou contra o que ele segue? Sim, dentro da igreja. Ele pode seguir a ideologia que ele quiser fora da igreja. Mas na igreja, como é a casa de Deus, devemos respeitar e obedecer o que pede Jesus. Entendeu? Como é que eu quero... Eu sou uma pessoa mundana, quero fazer o que eu quero e quero estar na igreja. Ou você é, ou você não é. Ou você é católica, de verdade, ou você é aquele tipo que se diz católica, mas você não é nada. Entendeu? Então a gente tem que ter um discernimento. Não pode chegar num lugar, né, e gostar de outras coisas por aí, né, e não, eu vou ser católica e você, sei lá, de outra coisa. Isso não existe, eu vou apoiar outras coisas. Não, sabendo que a igreja não apoia, o próprio Jesus condena práticas e você ainda quer afrontar, entendeu? Pra mim, muita gente vai pro inferno 2 vezes. Por quê? Porque já viveu um inferno aqui, que se não se arrepender, vai viver outro lá. Ou seja, 2 vezes o inferno. Não vai se salvar. Entendeu? E a partir de que eu defendo uma ideologia, eu já não passo mais a ser cristã. Porque não condiz. Não. Aonde está na Bíblia que Jesus foi a favor de droga? Aonde está na Bíblia? Agora você é igual aos protestantes. Me mostra aí um versículo na Bíblia que Jesus diz assim: toda mulher tem que abortar. Diga na Bíblia, você que apoia qualquer tipo de coisa. Respeito se você apoia isso e tal, mas eu não concordo. Dentro da igreja, não. Dentro da igreja, não. Nada dentro da igreja. Entendeu? Quer seguir sua vida? Siga, apoie o que você quiser. Enfim, não quer, não quer. Ninguém vai obrigar você a pensar diferente, né? Mas dentro da igreja, não. Existem princípios, valores. Isso não muda. Entra século e sai século, não muda jamais. Não mudou antes e porque agora querem mudar. Entendeu? A igreja sempre foi do que foi, mesmo com tudo que tinha ali desde o início, mas se combateu, né? Foi aniquilada muita coisa. Agora que é esse povo, agora que quer chegar e fazer da cara de Deus o que quer. Não são nada. Não são nada. E ainda bem que muita gente defende a fé católica, entendeu? Mas eu fico meio assim, né? Mas eu confio muito em Deus. Aí fica triste, é impossível a gente ficar triste. Mas como eu confio muito em Deus, e todos os dias eu peço pra você iluminar alguém pra defender isso mais fortemente. E levantar homens e mulheres com toda a força dentro da igreja e ser contra tudo, entendeu? Tudo que quiser infiltrar, colocar, se ver, tem que denunciar, entendeu? Tem que prender se fizer alguma maldade, tem que fazer tudo. Então, assim, eu penso dessa forma. E não pode se temer nada, entendeu? Se você tá sendo justa, você não deve temer nada. As pessoas têm que parar de pensar que, eu vou ter medo, sei o quê, vão me tirar daqui, sei o quê. Ninguém tira ninguém daí, assim, sabe? Porque tudo é uma hierarquia. Pra tirar alguém, pra fazer alguém deixar de ser freira, tem que ter provas, principalmente. Então, nada acontece assim, não. Ainda que você denuncie, você tá certa de apontar o erro pra ter uma correção ali. Tá certíssimo. Entendeu?
De forma nenhuma vai ser julgado de maneira errada. Não, tá certíssimo. Errado está aquelas pessoas que acharem ruim, que a pessoa quer corrigir um erro lá dentro e não, quer que continue do mesmo jeito. Entendeu? E querem apoiar o erro. Pra depois tá falando mal da igreja quando sai. Ou o resultado de ex-freira por aí, de gente que se dizia que fez parte de movimentos, que não sei o quê. Mas o quê? Entra pra falar mal. Entendeu? Nunca foram católicos. Ainda tem coragem de falar, eu sou ex-católica. Não tem nem vergonha, sabe? Nem vergonha. Nunca foi. Nunca foi. Pergunta se conhece uma doutrina da igreja. Uma doutrina. Um pilar da igreja. Pergunta. Não conhece, não conhece nada. Ou, se você perguntar qual o pilar da fé católica, não conhece, não conhece. E acha que conhece as coisas. Tem um pessoal que acha, eles têm opiniões que, assim, são opiniões deles. Não tem nada do que Jesus disse, são opiniões. E quando pegam um trecho de um capítulo da palavra de Deus, ele vai querer justificar com o erro dele, entendeu? Como se dissesse, olha, Jesus disse isso, tá? E Jesus, você tá errado, Jesus disse isso. Sendo que Jesus disse isso em um outro momento, um outro contexto, nada nada que diz com o que ele tá vivendo, com o que a pessoa tá fazendo, entendeu? Aí, pra trazer aquele drama que você tá errada, e dar um certo desconforto, sentimento de culpa que eu não tenho nenhum, eu deixo a pessoa desconfortável, mas ela não me desconforta. Eu sou assim, eu deixo qualquer um desconfortável, mas ninguém me desconforta com trecho bíblico, não, entendeu? Pode se incomodar a pessoa, mas eu acredito na mudança dela depois. Que ela através de mim, tá encontrando a verdade. Ruim seria se ela ficasse calada. Aí tem gente que fica usando isso. Então não acredite, entendeu? Nunca se intimide. De forma nenhuma. Nunca ache que você tá errada. De forma nenhuma. E que deve ter vergonha na cara é outra pessoa. Nunca é você. Nunca. Porque vergonha tem que ter que tá praticando coisas que absurdas, igual dentro da igreja, entendeu? E tem gente que quer colocar ainda pessoas pra continuar com os erros. O pior que tem. Pior que tem. Sempre tem. É um absurdo. E muitas vezes quem é julgado errado somos nós, né? A gente tem defensores desse pessoal aí. E se muita coisa está acontecendo na igreja, os maiores culpados são as próprias pessoas. São as próprias pessoas. Então, quem está fora não era nunca para se perguntar assim, por que Deus permite isso? Ao invés de perguntar, né, por que as pessoas se permitem a fazer isso? Você tem a diferença? Então, tudo é culpa das pessoas, tudo. E assim, a gente só tem que rezar muito. Nós que estamos fora, nós que somos fiéis, devemos rezar muito. Vou ter que rezar mais do que eu já rezo. Espero que não venha acontecer o pior do que eu acho que estamos bem. Deixa perto de acontecer. Rezemos muito. Deus me livre. Eu acredito muito que as nossas orações sempre são ouvidas. Não pare de rezar. Deus sempre nos ouve. Quero falar aqui também dessa questão de show, né? Show de rock, enfim. Eu nunca gostei de rock. Meu marido é roqueiro. Gosta muito de rock e não vê que isso não tenha ligação a Satanás. Só que tem bastante. É impossível, não sei que seja cego ou muito hipócrita, que até nas letras eles fazem de alguma forma que religue a Satanás. Entendeu? Ainda que eu fosse satanista, o que eu não fui satanista. Ainda que eu fosse satanista, eu não era hipócrita a esse ponto de dizer às pessoas que não acontece. Acontece sim e bastante. O que assim, me chamaria mais atenção é que cristãos estão no meio de um show desse. Porque a maioria das pessoas que curtem rock, eu creio a maioria são cristãos. Ou tipo que se diz cristão. Por ironia da vida ou por desconhecimento. Entendeu? Que pra mim já não passa a ser cristão. Você passa a ser uma pessoa que basicamente não tem religião. Você é um ateu, no máximo. Eu acredito que até um cético tem a capacidade mental de entender que ali existe essa influência maligna, satânica, entendeu? Então tem sim, em tudo. A mídia tem sim influência. Tem influência sim. Tudo tem influência. Os próprios satanistas falavam muito sobre isso. Ou dois mestres que eu tinha conhecimento com eles falavam sobre isso. Então, para onde eu iria era algo muito pesado mesmo, entendeu? E tem sim ligação, tem. Tudo tem.
Não pense que é só um símbolo, não, não, não. Tudo tem. É um caminho a ser trilhado ali, entendeu? E é isso. E como o Satanás age? Age de maneira, como posso falar? De uma maneira que confunde as pessoas. Ele não vai dar na cara de que, não, isso aqui é um ritual mesmo e. Ou vai mostrar algo horrível assim, pra você, tipo, acreditar que é. Não. Ele vai lhe confundir. Você vai pensar, não, aquilo é só um show, nada a ver, entendeu? Ele age assim, entendeu? Quanto mais você pensar que não existe, é que ele tá agindo mais na sua vida, entendeu? Porque é um espírito. É um espírito que com muita influência. Agora, ele não é poderoso. Ele não tem esse poder assim que as pessoas pensam. Não tem esse poder. Só se você se permitir. Se você se abrir, aí realmente vai ser tomado, entendeu? Qualquer pessoa do satanismo, né, vai falar sobre isso. É se você se permitir. Se você estiver com o seu campo, você estiver entregue, você tem campo. Se você estiver entregue, entendeu? Hoje eu entrego a Satanás e você se entrega, pronto. Só bastou isso. Não, hoje eu vou naquele show porque tem nada a ver. E se Satanás estiver ali, tá aberto. Tá aberto a receber Satanás. Tá aberto. Sinto dizer, mas é um fato. É um fato. Então, ele, por ser um espírito, ele vai confundir muita gente. Ele vai fazer as pessoas pensarem que não existe, que não é nada demais. Isso é habilidade do Satanás. Ele é professor nisso, entendeu? Um professor derrotado. Maria passa à frente, entendeu? Já esmagou a cabeça há muitos anos e esmaga, continua esmagando a cabeça da serpente. Eu tenho isso a dizer. Não, não tenho medo de nada. Eu acho que a gente tem que saber dessas coisas sim e é importante. É importante alertar quem não sabe. E é isso, entendeu? Porque as pessoas não têm a noção. Elas acham que tem. Acham que é nada demais. Acham que o Halloween que teve, né? Ah, é nada demais. Pra você, sim. Pra satanista, não. Pra você, nada demais mesmo. Pra um satanista, é tudo. Pergunta se eles não adoram esse tempo. Amam esse tempo. Se tem alguém satanista, gosta de Halloween. Entendeu? E tem dias, assim, específicos que eles também gostam. E não é só no satanista, tá? Há muitas coisas também. Na Goécia, entendeu? Então, assim, coisas pesadíssimas. Mas as pessoas não vão, tá? Elas acham que tipo, é um mito. É um mito. É mentira. Ela não existe. Você pode dizer que ele não existe, mas ele não vai deixar de existir porque você acha e acredita que ele não existe. Por mais que você finja que não existe, que não é nada demais, ele vai continuar existindo. Entendeu? É um espírito. Por isso que a gente deve, católicos, rezar muito. Não deixa desse jamais, tá? A vida é muito difícil. Tô bem cansada, tá? Extensa a nossa vida, mas devemos nos entregar todos os dias a Deus, por meio das nossas orações, aos pés de Jesus, né? E fazer sempre os pedidos a Ele, para que nos livre e afaste de todo o mal. Porque aí não tem vez, não. Quando você se entrega a Jesus, o mal não tem vez de forma nenhuma. Eles acham que tem. Né? Eu até um tempo eu pensava também que tinha. Tem não. Tem nada. Entendeu? Tem nada. Certas coisas, eu vou falar aqui. Você pode até achar que tá por cima por um tempo. Depois tudo desmorona. Esse é o que ele faz. Isso é o que ele faz. Muitas vezes. Você pode até achar que não é nada demais isso. Entendeu? E não é preconceito, tá? De forma nenhuma. Quem quiser seguir, siga com isso aí. Eu tô falando algo que era algo que eu iria fazer parte, confesso. Mas, graças a Deus, eu tive um livramento muito grande. A partir de uma... Foi tipo... como posso dizer pra vocês? Eu recebi um não. Não, eu não inicio mais. Foi tipo um livramento. Porque eu pensava assim. E eu não persisti nisso. Eu entendi. Porque eu já queria sair mesmo. Entendeu? Já queria tipo uma resposta assim. Se Deus quer isso aqui pra mim ou não. Lembrando, Deus, tá? Deus. Ainda meu. A partir do momento que eu saí da igreja, eu ainda tinha assim, essa ligação muito forte com Deus. E eu não fazia nada assim, Deus. Entendeu? Eu só bastava uma resposta pela decisão da minha vida. Eu comecei a pedir a Deus uma resposta. Que a partir disso mudaria minha vida. Se fosse sim, sim, eu iria. E se não, não era pra ser feito, porque ou não, eu sabia que era o não de Deus. Então, até de um mal, Deus sempre vai ter um bem. E nos dá um livramento muito grande mesmo. Talvez eu tivesse consequências horríveis, absurdas, espiritualmente até falando.
que são coisas pesadas, ruins, malignas, que você atrai para sua vida, doenças para sua vida, ainda mais, né? Percas, afastamento de pessoas, desprezo, muita confusão, briga. Então, tudo isso, eu acredito que essas pessoas não são felizes de forma nenhuma. Tentam ser da forma que elas talvez achem que estão encontrando a felicidade ali e não tá. Não, não é felicidade, entendeu? Não é nenhuma felicidade ali. Não há felicidade quando você faz o mal. Não é uma seita boazinha, tem que parar de romantizar o satanismo, não é algo bom, né? Fale sempre aos seus filhos que isso não é bom, né? Não se... Você não está agradando a Deus dessa forma. É algo pesado, é algo que mexe com tudo, é algo que as pessoas não deveriam nem ir pra show, nem ir pra show, porque os demônios vão todos ali com você. Você vai estar cercado ali de demônios perto de você, entendeu? O que vai estar com você são os demônios, não é Deus. Vai ser os demônios ali. A não ser que você queira e seja um satanista, aí tá certo, né? Que você quer os demônios ali com você. Mas se você é cristão, largue dessas práticas. Largue de show, largue de festa, de bebida, largue de... Ai, é só uma brincadeira. Não existe brincadeira pra uma coisa séria, entendeu? Um assunto sério. Você pode estar brincando, mas satanista não brinca com ninguém. Ele não vai ter pena de você, entendeu? Não vai ter pena de você. Eu garanto aqui. Se eu fosse satanista, eu não ia ter pena de ninguém, entendeu? Ninguém. Eu disse mesmo à minha mãe. Todos vão me pagar. Eu não vou ter pena de ninguém nesse mundo. Ninguém nunca teve pena de mim. E eu pensava isso. E eu não quero acreditar que pessoas cristãs vão pro show. Não importa de quem, mas vão pra show. Cristão, em show. Católico, em show. É um absurdo. Absurdo. Se vai pra show, então já comece a dizer que você não é cristão, tá? Você não é católico. Ninguém tem que estar em show, não. Ouvindo músicas, não tem que ir. De forma nenhuma. E eu garanto, uma coisa eu garanto. Ainda que eu fosse satanista também, ainda que eu fosse satanista, eu teria capacidade suficiente para entender que ali não era para mim estar. Porque se eu quisesse estar com os demônios em mim, eu iria atrás deles. E não eles iam atrás de mim. Entendeu? Então, eu não iria pra show. Sendo uma satanista, eu não iria nem pra show. Eu não teria vícios de bebida. Entendeu? Porque eu queria mais também, por mais que eu fosse satanista. Mas eu acredito que muitos têm essa consciência que um cristão católico não tem. Entendeu? A conduta, certas pessoas não têm. Por isso que muita gente não leva o catolicismo a sério. Entendeu? Não leva. Eu vejo muito. Ah, tá católica? Então. Por quê? Por conta das raízes que vê muita gente dentro da igreja, uma coisa, fora da igreja é outra. Entendeu? E a gente, as pessoas também não levam a sério quando vê a gente, por conta dessas pessoas aí. Entendeu? Então, não é algo que é bom você ir pra show, não é. Show, assistir novela, assistir TV, não presta já, não presta. A televisão não tem nada pra lhe acrescentar, nada, nada na sua vida. Eu assisti um canal, hoje eu não assisto mais não, nem lembro direito o nome mais, eu acho que nem existe, não sei. Era um casal, eram bruxos, né? Eu pegava, a partir de, em comparação, as coisas que eu não acreditava, quando eu ia me preparar, né? Eu não pegava pra mim, né? Mas as coisas que eles falavam sobre as consequências, sobre... Eles alertavam muitas pessoas, tá? Eram bruxos, mas eram aqueles bruxos, entre aspas, bonzinhos. Eles alertavam muito. E com o que eu aprendia, né, dali, eu pegava outras formas de me proteger, entendeu? Assim, como eu posso falar? Porque eu tive um tempo que eu acreditava que banho fosse me proteger de alguma coisa, entendeu? Não faço mais, não. Que eu ia me proteger, que eu ia ter inveja de mim, que eu ia ter muito dinheiro, tudo isso. Era só esses banhos que eu fazia. Eu não fazia pra amor, não, nada disso. Eu sempre fui muito consciente. E não burra, né? Porque pra mim é burrice. Uma mulher chegasse pra mim, viesse atrás de ritual pra amor, pelo amor de Deus. Não. Melhor, minha filha, melhor. Fique bonita, se arrume. Aí você atrai, entendeu? Aí atrai muito. Mas eu nunca fui burra ao ponto de fazer tudo que me desse da telha. Não, não. Então,
Sim, eu assistia ela, eu achava ela muito coerente, né, nas suas falas, honesta, sincera. O que mais chamava a atenção, a sinceridade, né, porque ela é mãe e ele é marido dela. Ela tinha 3 filhas e vive bem, mas é uma bruxa. Mas ela sempre foi muito correta no que ela dizia, falando para as pessoas, entendeu? Ela não escondia as consequências, ela não escondia o outro lado da moeda. Era o que me chamava mais atenção, entendeu? Porque eu estava indo para uma coisa que era pesada. Então, antes de eu pensar em ser, eu já estava pensando em formas daquilo não ter tanta influência na minha vida, entendeu? Porque sempre acreditei em Deus. E eu sempre acreditei na, na lei do plantio. Tudo que a gente faz, a gente colhe. Há satanistas que não creem em Deus? Infelizmente, há. Não basta ser satanista. Tem que ser ainda um ateu. Entendeu? Pior raça pra mim. Esse aí. Eu seria satanista. Mas eu não iria engolir a metade deles. Entendeu? Os absurdos que eles falassem. Eu não ia. Então, assim, eu sempre tive eu tive consciência e conduta é, correta. Ainda que eu fosse, eu sempre tentei fazer e buscar o melhor para mim. Diferente de muitos que querem destruir com a própria vida. É lamentável. É triste um jovem, né, que se entrega às práticas satânicas, os pais não sabem, e esse menino está, como eu já ouvi, né, totalmente se destruindo. Não quer conselho de ninguém. Geralmente são meninos muito, muito desobedientes, os pais não sabem. Aí entra numa prática pesada, porque é uma prática pesada. Qualquer pessoa diz. E o maior erro que eu acho dos sacerdotes satânicos, né? É iniciar jovens. E eu nunca, jamais, na minha vida, ainda que eu fosse, nunca, eu mandaria um jovem ir para casa, repensar a sua vida. É muito novo, tem toda a vida pela frente. O porquê que quer tanto isso? Eu conversaria muito, muito, e eu tentaria perguntar o porquê. O porquê você chegou a esse ponto. São coisas pesadas, coisa ruim, tá? São coisas contrárias a, ao amor, à paz. Se você não tem a paz, será muito cheio de coisas de carnes pesadíssimas por toda a vida. Então, por que você quer tanto isso? Você é muito jovem, você tem que estudar. O que você quer conquistar, você terá tudo pelo seu esforço, pela sua vontade, entendeu? Então, assim, eu conversaria muito, ainda que eu fosse, de forma nenhuma. O maior erro de coisas, assim, de grandes sacerdotes é iniciar criança e jovens, ainda que eu fosse mãe, de forma nenhuma, entendeu? Porque isso implica em muitos problemas no desenvolvimento e até na vida daquele jovem. Ele não tem digamos, a responsabilidade, não estou dizendo que é a capacidade, mas a responsabilidade e todo o discernimento para ficar frente a frente e lidar com os problemas que ele vai ter. Ele vai ter, entendeu? Vai se perturbar. Então, é um absurdo, é um absurdo. Então, pais, cuidem dos seus filhos. Gente, show não é para religioso, não é. Entendam isso. Inclusive, eu realmente conhecia a pessoa que vai fazer a estátua lá no Rio Grande do Sul, de Beelzebub. Ele me seguia, eu seguia também. Eu parei de seguir imediatamente após eu voltar para a igreja, bloqueei, né? Então não tenho mais contato. Ainda que eu fosse satanista, eu pediria para esse cara parar com isso, entendeu? Que bizarrice. E não se faz uma coisa dessa, entendeu? Eu queria colocar na casa dele, ok, mas colocar num lugar que as pessoas vivem e são religiosas, eu acho uma afronta à fé das pessoas, entendeu? E ainda que eu fosse, eu entraria em contato com ele. Ele iria se ver primeiramente comigo. E ele iria parar com isso, entendeu? Ele está querendo afrontar e agir de forma intolerante com a fé das pessoas, entendeu? Porque nenhum religioso, eu garanto, nenhum religioso entra no templo satânico e coloca lá a imagem de Nossa Senhora, né? Ninguém vai. Agora, por que esse pessoal quer estar dentro da igreja, quer estar
fazendo as coisas, limpando a igreja, que tá colocando em fazenda imagem de Beelzebub. Então, primeiramente, se eu fosse, eu conversaria com ele, com certeza. E diria, meu filho, pare com isso, tá? Pare com isso, a gente é o que é. E você tem que parar com isso, porque isso é uma afronta à fé das outras pessoas religiosas. Temos que respeitar, entendeu? Estamos em um país religioso. Religioso. E se você estiver achando ruim, eu como você, né? Se eu fosse. Eu sou como você. Mas uma coisa eu lhe falo. Você se muda. É simplesmente você se muda do país. Sabe onde esse pessoal deveria ir? Bolsover, né? Bolsover. E Malish, fica no norte do Iraque. É também uma cidade conhecida como uma cidade que adora o inimigo, entendeu? Fort Thomas, nos Estados Unidos. Então, ele tem que ir para esses lugares. E eu mesma falaria, tá incomodado? Está incomodado? Você está desrespeitando e querendo afrontar a fé das pessoas e tá achando ruim, tá incomodado. Você se muda imediatamente, faz as malinhas, se muda do país, já que você é tão poderoso, né? Até mais que os outros, né? Irmãos seus aí. Você se muda, querido. Se muda, entendeu? E para de afrontar a fé das pessoas, porque elas merecem respeito. Se você quer respeito, aprenda a respeitar a fé das pessoas também. Porque eu vim de lá. E isso você tá fazendo algo que nem você gostaria que fizesse com você. Então, respeite. Quando, de uma certa forma, a gente entra no campo do inimigo, digamos assim, entre aspas, né? A gente entrou na área do inimigo. A gente lê livros, conhece, enfim. A gente aprende a se defender mais, entendeu? Eu estive quase dentro, mas fora, né, por cima. A gente aprende a se defender mais, né? Quando a gente conhece livros, vê outras informações e pega mais leitura dali e leitura de cá, e a gente vai formando com o que a gente acredita e lendo que aquilo não é para nos fazer, mas assim, para a gente combater, a gente ter aquilo como uma defesa da nossa fé, entendeu? Quando eu leio qualquer livro diferente, eu vejo ali uma arma para me defender, entendeu? Aí talvez muita gente se pergunte, porque eu falo muito, né, de que eu leio outros tipos de livros e tal, mas os livros que eu leio, muitas das vezes, é para me manter firme na minha caminhada. Uma coisa não diz nada com a outra. Nada me impede de ler um livro de qualquer outra espécie. Para mim é só um livro. Eu não tenho aquilo como verdade. Verdade para mim é o que Jesus me fala. Então, eu leio o Corão, eu conheço livros de filósofos. Então, tudo isso eu pego, construo uma forma de defesa da minha fé diante os ataques ali, as mentiras ali escritas, e com isso eu aumento a minha caminhada na fé com Cristo. Não é o contrário, entendeu? Mas esse discernimento é para poucos, pouquíssimos. Por quê? Tem gente que não pode ler, não era nem para saber. Por quê? Ai, por conta de um livro, eu acabei questionando. Nada a ver. Porque se ali tem alguma coisa que está retratando, dizendo alguma coisa, você tem que neutralizar. Ali não é para você absorver como verdade, ali é para você neutralizar, ter o seu entendimento, e não concordar com tudo aquilo ali escrito, entendeu? O seu entendimento. Qual o seu entendimento? O seu próprio. Não é do autor ali, do filósofo, entendeu? Então, eu pego, né, eu neutralizo, entendeu? De acordo com o que eu leio, e ali eu vou formulando defesa da minha fé. É isso. Hoje em dia as pessoas querem tudo pronto, as pessoas não querem pensar, não querem defender nada, por isso que o mundo está do jeito que está. Bem-vindos ao mundo. O mundo que estamos hoje é um mundo que as pessoas não pensam, não têm a cabeça no lugar e fazem tudo que dão na teia mesmo, porque vive num mundo de ilusão, achando que Deus não existe, que inferno não existe, que nada disso aqui é real. A gente vai morrer e acabou. Se fosse só isso, eu lhe garanto, católica eu não seria não, entendeu? Católica eu não seria se não fosse para ir estar atrás da minha salvação. Eu não seria católica. Se fosse fácil assim, né? Morreu e acabou. Então, assim, e o que? Qual é a confirmação disso? Nenhuma. Incrível que pareça, nenhuma confirmação sobre isso. Mas, infelizmente, muitos jovens caem nessas armadilhas preparadas para o inimigo. Acabei entrando em outros assuntos, né? E, para finalizar, cuide dos seus filhos, tome muito cuidado com as armadilhas que o inimigo todos os dias está preparando. E não deixe de rezar com todo o clero, todas as crianças, famílias, todos os sacerdotes, freiras, padres, freis, toda a ordem, né? Toda a Igreja Católica. Eu rezo ainda mais pela Igreja Católica. Eu sei que é o mínimo que eu posso fazer, né? Eu sou uma mera criatura nessa terra, estando aqui até quando Deus quiser, né? E é isso. Vamos viver nossa missão. A caminhada é árdua, o caminho é estreito, continua estreito e sempre será estreito, entendeu? E é isso. Não vai prevalecer as portas do inferno. Tenham fé. As portas do inferno não irão prevalecer. Tenhamos fé.